Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje é a aula 34, a gente vai começar a estudar distância entre alguns objetos, tá? Nessa aula, o que a gente vai fazer, além de dar a introdução, né, é estudar distância entre pontos, tá? Essa e as próximas aulas serão baseadas no capítulo 20 aí do livro de Geometria Analítica que a gente está usando, tá? A gente vai estudar distância entre alguns tipos de distância, tá? Entre dois pontos, entre um ponto e uma reta, entre um ponto e um plano. Depois, distância entre duas retas, distância entre uma reta e um plano. E na última aula a gente vai estudar a distância entre dois planos. Ok? Antes de começar, vamos relembrar do ponto de vista geométrico, né? Imagino que vocês tenham visto, pelo menos lá em Geometria 1, cálculo de distância de um ponto a uma reta, né? Não o cálculo, mas a definição, pelo menos. Então, antes de chegar nessa parte, eu vou só dar uma ideia para vocês. O que geralmente na matemática significa medir a distância entre dois conjuntos, tá? Então, ó, igual que está aqui no livro, ó, considere gama e ômega dois conjuntos. Aqui ele está pensando que gama e ômega são pontos, tá? Ou retas ou planos, ok? Então o que seria, por exemplo, a distância entre gama e ômega? Independente se gama é reta, ponto ou plano, e a mesma coisa para o gama, tá? Você vai pega o conjunto de todas as distâncias de dois pontos x, y, que a gente sabe calcular aqui, né? Que a distância entre os pontos x e y é a norma do vetor xy. Isso a gente sabe calcular. Então, é como se eu fosse assim, nesses conjuntos, né, gama e ômega, pegando x e y, né, variando com x em gama e y em ômega, todas as distâncias possíveis, tá? Quando a gente faz isso, você vai obter vários números, né, que são a distância entre os pontos x e y. Aí, conforme for variando x e y, vai obtendo várias distâncias, né, entre esses objetos, entre esses pontos. Aí você vai pegar a menor distância, menor número que você encontrar. Isso vai ser a distância que a gente entre os objetos. Então, distância entre dois pontos, só tem uma distância para calcular, né? Então não faz tanta diferença. Mas se eu tiver duas retas, qual é a distância entre essas duas retas? É a menor distância entre quaisquer dois pontos que você pegar das duas retas, tá? Então tem uma reta aqui e uma reta aqui. Você vai pegando todos os pontos possíveis e calcula todas as distâncias. A menor distância entre esses dois possível que você consegue encontrar é a distância entre esses dois pontos, tá? Se eu tenho dois planos, qual é a definição de distância entre eles? Você vai calcular as distâncias entre todos os pontos. A menor distância que você encontrar é a distância dos planos, ok? Para ponto e plano, ponto e reta também, ok? Isso é uma forma bem boa na matemática, sim, para quando você quer calcular a distância entre dois conjuntos. Você pega todos os pontos dos dois conjuntos, vai calculando a distância dos pontos, né? Desde que você saiba, né? Tenha definido uma distância, né, para os pontos desses objetos. Aqui a gente tem, né, no espaço que a gente está calculando a distância de ponto, ok? Aí a menor distância que você obter é a distância dos dois conjuntos, tá? Nem sempre isso aqui vai ser uma forma, tem como definir a distância entre dois objetos dessa forma. Ó, eu não vou entrar muito na formalidade, mas pensa na reta no conjunto dos números reais. Se eu quiser calcular, por exemplo, a distância do intervalo fechado, do intervalo aberto 0, 1 e o intervalo aberto 1, 2. Então, 0, 1, você vai pegar, vou ter que apagar aqui.
Você vai pegar aqui no 0, né? Vai ser o intervalo aberto até o 1, né? Então vai pegar todos os pontos que estão entre 0 e 1. Mas o 0 e 1 não entram na conta. E o intervalo 1, 2, você vai pegar todos os pontos que estão entre 1 e 2. Intuitivamente, o que vai acontecer aqui nesse caso, que a distância entre o intervalo 0, 1 e o intervalo 1, 2 vai ser 0. Vai ser 0. Tá? Porque o que acontece aqui é que para qualquer... Você sempre consegue pegar dois pontos. Um ponto no conjunto nesse intervalo 0, 1 e um ponto no intervalo 1, 2, de modo que você consegue fazer dois pontos cada vez mais próximos, quanto que você queira. Aqui já está a ideia de limite, que é um negócio que a gente estuda lá em cálculo 1, tá? Então assim, a gente não... Note que você nunca vai conseguir dois pontos, um ponto no intervalo 0, 1 e um ponto no intervalo 1, 2, de modo que a distância entre eles seja 0, né? Porque seria o número 1, entre aspas, a gente pode imaginar, né? Só que o número 1 não está em nenhum desses dois conjuntos, tá? Então, não dá para definir a distância de intervalos, por exemplo, intervalos abertos, utilizando essa metodologia aqui, ó, de comparar as distâncias entre os elementos dos dois conjuntos, tá? É só um detalhe que eu queria comentar com vocês, tá? Então vamos lá. Primeira observação. Então, ó, aqui gama e ômega podem ser planos, retas ou pontos, tá? Acontece, quando esses dois elementos têm interseção, ou seja, a interseção é não vazia, então é óbvio que a distância é 0, né? Por exemplo, duas retas, se elas têm interseção, elas são concorrentes, a distância entre elas é 0, né? Porque tem um ponto comum as duas. Se uma reta é transversal a um plano, ou seja, a reta fura o plano, eles têm um ponto em comum, então a distância entre eles é 0. Tudo bem? Se eu estou calculando a distância de um ponto a um plano e esse ponto está no plano, então a distância do ponto ao plano é 0. Tá? O interessante é calcular a distância quando os objetos não têm interseção. Ok? E se você lembrar lá da geometria, principalmente geometria 1, né, que a geometria 2 vocês ainda não chegaram no final, não sei se chegaram a ver isso, mas a ideia é a mesma. A gente vai usar perpendicularismo, né? Por exemplo, a gente vai ver, se eu tenho uma reta e um ponto P fora dessa reta, como é que a gente encontra a distância do ponto P à reta R? A gente traça uma perpendicular à reta R que passa por P. Isso vai nos gerar o ponto Q de interseção dessas duas retas, né? Aí o comprimento do segmento PQ vai ser, por definição, a distância do ponto P ao ponto Q, tá? Em todos os objetos a gente vai usar bastante perpendicularismo, ok? Então, ó, como eu falei, primeiro eu vou dar uma ideia geométrica de todos os casos possíveis, tá? Aí depois a gente começa a fazer os cálculos, tá? Calculando distância de ponto a ponto. Então, primeiro, distância de um ponto a uma reta, como eu comentei, você vai calcular a menor distância possível entre o ponto e todos os pontos da reta, tá? Mas qual vai ser essa distância? Olha essa figura A aqui, vai ser justamente como é que você vai chegar nessa menor distância? Você vai obter a projeção do ponto P na reta R, digamos o ponto Q. E você obtém esse ponto Q traçando a reta perpendicular à reta R que passa pelo ponto P. Isso. Então o Q vai ser o pé dessa perpendicular. Ok? Aí a norma do segmento PQ, né? O comprimento do segmento PQ vai ser então a distância do ponto P à reta R. Ok? Agora um ponto e um plano. Pega um ponto P e um plano π. Qual vai ser a distância do ponto P ao plano π? Por definição, é a menor das distâncias possíveis entre P e todos os pontos do plano. Qual vai ser essa menor distância? Vai ser a distância do ponto P ao ponto Q, onde Q é o pé da perpendicular ao plano π que passa por P.
Tá? Então como é que a gente obtém? Traça uma reta perpendicular ao plano π, passando pelo ponto P. Essa perpendicular intersecta o plano π num ponto que é chamado de Q. Aí a distância do ponto P ao ponto Q é, por definição, a distância do ponto P ao plano π. Ok? Distância entre ponto e ponto, nem tem aqui, ó, mas é usual. É a norma do segmento, que é a norma do vetor. Tá? Então, a distância de um ponto P ao ponto Q é só calcular a norma do vetor PQ. Agora, se eu tenho reta. Se eu tenho duas retas RS, a distância entre elas, então você vai pegar pontos da reta R e pontos da reta S, vai calculando a distância entre esses objetos. A menor é a distância da reta R à reta S. Tá? Como é que a gente vê lá em G2, geometria 2, tá? Como calcular a distância entre duas retas? A gente faz isso fazendo o quê? Sempre vai existir pelo menos uma reta que é perpendicular às duas retas ao mesmo tempo, tá? Então aqui, ó, as retas são reversas, tem uma reta e essa reta, se não me engano, é única, tá? Que ela será perpendicular tanto à reta R quanto à reta S. Aí você vai pegar P e Q, as interseções, tá? Dessa reta, as duas. Aí você obtém os pontos P e Q, calcula o comprimento do segmento PQ. Isso, por definição, é a distância das retas RS, tá? Agora, se as retas RS são concorrentes, a distância é zero, tá? Agora, se elas são paralelas, quando as retas são paralelas, existem infinitas perpendiculares a essas duas retas simultaneamente, né? Porque as retas são paralelas. Aí você traça qualquer perpendicular a essas duas retas, você obtém lá dois pontos P e Q, que são as interseções, calcula a distância PQ, é por definição a distância entre R e S. Agora, entre uma reta e um plano. Bom, uma reta e um plano, bom, se a reta está contida no plano, a distância é zero, né? Não precisa nem calcular, nem discutir. Também, se a reta é transversal ao plano, a distância é zero. Eles têm uma interseção. Também a distância é... Ok? Agora, quando a reta é paralela ao plano, ou seja, ela não tem nenhum ponto de interseção com o plano, igual essa figura aqui, ó. A reta R é paralela ao plano π. Como é que a gente descobre a distância? O que acontece? Para qualquer ponto da reta R que você pegar, você calcular a distância desse ponto até o plano π, que a gente já sabe, né? Por esse caso aqui, ó. A distância de qualquer ponto da reta R ao plano π, nesse caso, vai ser sempre o mesmo número. Então, se a reta for paralela ao plano, você pega qualquer ponto e calcula a distância desse ponto ao plano. Isso, por definição, então vai ser a distância da reta R ao plano π. Agora, se os dois planos dados, eu quero calcular a distância entre eles. Bom, se os dois planos têm interseção, né? É uma reta, interseção, então a distância é zero. Caso contrário, os planos são paralelos, tá? E são dois planos, tá? Distintos aqui, eu tô pensando. Se dois planos são paralelos, como é que a gente descobre a distância entre eles? É só pegar qualquer perpendicular cortando os dois planos, né? Porque qualquer perpendicular que você obter, os dois planos simultaneamente que você fizer, ela vai cortar esses planos em dois pontos P e Q, e a distância é sempre a mesma, né? Porque os planos são paralelos. Então, se eu traçar aqui outra perpendicular, vou obter um ponto P' e um ponto Q'. A distância P' e Q' é igual à distância de P e Q, não muda, tá? Então, quando eu quero calcular a distância entre dois planos, se eles forem paralelos, é simplesmente pegar um ponto de um plano, traça uma perpendicular ao outro plano, e então a gente vai encontrar dois pontos e calcula a distância entre esses dois pontos, tá? Que é a mesma coisa, pegar qualquer ponto do plano π1, calcular a distância dele ao plano π2,
e pegar qualquer ponto do plano π2 e calcular a sua distância até o plano π1, tá? Aí, o que a gente vai fazer é traduzir tudo isso que eu falei aqui, que é a parte mais geométrica, como equações, tá? Então, gente, ó, esse vídeo eu vou parando por aqui, tá? Ó, esse vídeo aqui é mais uma introdução teórica, assim, relembrando os conceitos da geometria euclidiana. Aí a gente vai no próximo vídeo começar a fazer exemplos, tá? Envolvendo distância entre pontos. Esse caso aqui é o mais tranquilo, tá? Mas ele já ajuda a gente aí nos habituando com as notações, tá? Então tá, gente. Até o próximo vídeo.